Olá, eu sou Christian Lariu, sou indígena do povo Xavante e comunicador indígena. Esse é o primeiro episódio do podcast que vai trazer os principais assuntos da conferência, um resumo do dia, análises, entrevistas e tudo o que é mais importante para os povos indígenas. E a gente está aqui direto de Belém, onde acontece a COP30, a Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas. Nesse episódio, a gente vai estar conversando sobre o que realmente está em jogo para os povos indígenas, nesse momento decisivo para o planeta. Para essa conversa, eu recebo uma das vozes potentes da defesa dos direitos dos povos indígenas e dos territórios, a Alessandra Munduruku, do povo Munduruku, que há anos atua na luta contra o garimpo e pela proteção da Amazônia. Alessandra, conta pra gente como o mundo está preparado para escutar de verdade o que os povos têm a dizer. Olha, Christian, eu não tenho certeza se o mundo está preparado, né? Porque tantas vezes que a gente vem gritando, a Terra ela já vem pedindo socorro. Quando a Terra pede socorro, é sinal que a gente já há anos a gente já está falando sobre a violência do nosso corpo, né, do planeta Terra, e de repente o mundo agora que vem acordando que é a importância para os povos indígenas. Mas só que até agora, o que eu sinto de verdade é que eles ainda não estão preparados. Eles ainda estão surdos, ainda estão cegos, porque quando privatizam um rio, por exemplo, ou quer uma mineração nas terras indígenas, ou quer um garimpo na terra indígena, ou quer um petróleo, ele ainda não entendeu a importância do rio, da floresta. E para nós a floresta é quando você demarca uma terra. Para nós a demarcação da terra é o principal para conter a crise, né, a crise climática, essas mudanças climáticas que o chefe de Estado fala, só que o chefe do Estado ele fica no quadrado ainda, ele ainda fica escondido, debatendo um assunto que a gente já tem a solução. A gente já tem solução falando para ele, olha, a solução é a demarcação da terra. A solução é que chegue as políticas sociais para o nosso povo. E a solução também é que os povos indígenas, povos tradicionais, sejam respeitados. E muitas vezes a gente não somos. É muita violência. O que o Estado joga para a gente é que a gente aceite compensações, indenizações há mais de 525 anos. É como se ele jogasse o recurso para dizer que nós temos que ser ricos. Na realidade, tem muitos povos perdendo a sua terra. Muitos povos sendo expulsos das suas terras. Por conta de usina hidrelétrica, por conta de uma ferrovia, por conta de uma mineração, por conta de petróleo. Isso não é justo, né? Quando se fala dos povos indígenas, os povos indígenas precisam ser ouvidos de fato. E existem muitos povos indígenas que estão pedindo socorro. Não é só o Brasil, né? Tem os povos do México, da Colômbia, né? Do Canadá, do próprio Estados Unidos, esses povos que vêm pedindo, fazendo manifestações, gritando muitas vezes, eles fingem que não estão nos vendo. Mas essa COP que está acontecendo é uma COP diferente para mostrar que nós estamos vivos ainda. Mais de 525 anos e a gente já está continuando, ficando em pé e resistindo. Se hoje nós temos rio, se hoje nós temos floresta, é porque nós estamos lutando bastante, resistindo bastante. Então, você deu uma palhinha sobre esses desafios, mas eu queria saber realmente o que está em jogo aqui, né, para os povos indígenas em relação à COP30. Para nós, o que está em jogo é nosso território. É o nosso território, enquanto não tiver uma demarcação concreta, homologada, registrada, a gente corre o risco de ser expulso. Corre o risco de dar a nossa terra para as grandes mineradoras, para as grandes petroleiras, para as grandes desmatamentos para plantar soja. Então, para nós, fundamental é a demarcação.
A minha pergunta é por que proteger os territórios indígenas, os povos indígenas, que são os protetores desse território, é proteger o mundo como um todo? Olha, o mundo ele é muito violento, eu sinto isso. Quando eu estou na cidade, eu adoeço, né? Eu sinto algumas doenças que eu não sentia antes quando eu estava no território. Mas a partir do momento quando eu vou para o rio, para uma floresta, ele me abraça, é como uma mãe, uma avó, uma irmã que está te dando conselho. Ele te cura, ele te alimenta, ele dá um banho, ele te enxuga, ele te acalma. E acho que o mundo ele não está preparado. Eu sou uma pessoa que viaja muito, bastante, né? E eu observo muito. Quando eu vou para cidade grande, eles têm tempo, eles têm relógio. O ponteiro ali, ele vai, você tem horário para comer, horário para jantar, né? Tomar café, horário para reunião, tudo tem horário. E a gente não tem. Para nós o tempo, ele é muito sagrado, né? A floresta tem o tempo sagrado, ela te cura ali, que você nem adoece, você nem fica nem com a mente pesada, você consegue dormir tranquilamente, mas infelizmente hoje a gente não consegue ter dizer assim que nós precisamos ficar calmo no território porque está tudo bem, e não está tudo bem. O mundo ele é muito violento, os países, né, as empresas, ele quer, é como ele fosse um dragão, para nós o Daido é um jabuti, né, o Daido não, o tatu. Tatu, ele é um inimigo que quer enganar, que é o governo que a gente fala, e ele chega assim para enganar a gente, achar que muitas vezes dizem que nós somos pobres. E a natureza ela não é pobre, o rio também não é pobre. O rio ele é sagrado, o rio ele tem vida. Se fosse um rio morto, você não tinha peixe. Se fosse um rio morto, você não tinha água para se matar a sede. Se fosse um rio morto, você não fazia questão pelo rio. Mas o rio ele é vivo, a floresta é viva. Essa conexão com a floresta, muitos não sabem, achar que a floresta é só uma mercadoria, o rio é só uma mercadoria, para nós não. Quando o Caraçocaibo criou o rio, né, o rio Tapajós, ele criou um rio muito livre, ele pegou, ele viu que a importância do rio, quando ele quebrou 3 caroços de Tucumã verde, né, que tem uma água meia quentinha, verdeada, e quando ele abriu, ele surgiu o rio Tapajós. Por isso que o rio Tapajós ele é verdeado. Se vocês for olhar o rio Tapajós, ele é meio verdeado, ele é quente. E por conta do garimpo, ele está mudando a cor. Né? Então, os garimpos que estão, né, como câncer, as máquinas que estão acabando com ele, os garapés, os rios menores, ele está mudando de cor, está ficando muito barrento. Isso a gente percebe que o homem ainda não entende que o rio ele é muito sagrado para a gente. Ele significa, eu não tenho nem palavra para mim dizer, porque ele significa assim, que nós temos que proteger aquela mãe, aquele irmão, aquele avó, aquele filho, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem que o meio ambiente faz parte da família. Os animais fazem parte da nossa família. Você pega um macaquinho aqui, você cuida dele, você não mata, você não maltrata. Quando chega um tempo, ele vai à volta, ele vai ter sua família, vai embora. E todos os bichos são assim. Né? E de repente o homem branco ele não está preparado, por isso que ele maltrata. A mãe terra sofre esses furacões, esses terremotos, né? Tudo que está acontecendo nesses países, nos municípios, é o fruto da destruição da terra. Deixa eu tentar a próxima pergunta. Essa é a COP com maior presença indígena. Né? Estima-se mais de 3 mil representantes aqui no Belém, no Pará. Mas muita gente tem se perguntado o seguinte: essa presença, você acredita que se traduz em um poder real de decisão?
Olha, o Brasil ele tem, né, não sei se chegou a 391, né, povos indígenas, fora que tem os que não ainda não têm contato com a gente. Eu acho assim que o Brasil ele mostra a diversidade da cultura, da língua, mostrar que é um espaço também de decisões somos nós. Que ninguém pode decidir por nós. Quem tem que decidir pelo nosso território somos nós e não o chefe do Estado. Eu acho que os indígenas veio assim para mostrar a força para o mundo todo que aqui moram os povos que cura, aqui moram os povos que lutam, povos que defendem, aí existem povos ainda acredita que o mundo pode mudar. Bom, e dentro dessa presença a gente tem bastante mulheres e juventude, né? E cada COP que passa, cada evento relacionado a essas decisões também vem aumentando bastante, né? Não só a COP aqui, mas em diversos outros âmbitos de COP. Como é que você acha que isso pode mudar o jeito de se fazer política, principalmente dentro desses espaços internacionais? Olha, eu sempre acreditei muito na juventude e nas crianças. Sempre falei na minha fala. Muita gente fala, Alessandra, você ainda tem esperança? Eu disse, eu tenho. Eu tenho esperança na juventude, eu tenho esperança nas crianças. Porque agora os homens já criados, formados, eles nunca vão mudar. Eles já têm um pensamento criado, já formado. E a juventude não, ele quer uma mudança. E quando ele enxerga que precisa mudar, aí ele vai buscar. E é isso que eu estou observando muito na juventude. Mas para isso precisa de formação, precisa de oportunidade para essa juventude. Porque muitas vezes o que querem oferecer para a juventude é droga, é bebida, é coisas que não servem para a gente. Né? Nós mulheres, eu por exemplo sou uma mulher, quando eu iniciei, não foi fácil, né? Os caciques que começaram a observar, eu nunca queria ser liderança. Nunca pensei em ser liderança, até porque eu não sou filho de liderança. E os caciques falaram, decidiram, você é uma liderança, você vai representar. Mas eu nunca decidi sozinho. Eu sempre pergunto para a juventude, para as mulheres, para os caciques, o respeito que a gente tem por eles. E eu sempre falo, a juventude é um modelo, não, ele é um ser que ele acredita muito, né? Ele é um ser que ele acha que ele pode mudar o mundo, e ele pode, né? Ele é capaz sim de mudar o mundo, ele é capaz de mover com a sua fala, né? Com o seu enfrentamento, ele consegue ser, até o enfrentamento não de corpo, mas também do audiovisual, né, de uma tela, né, o simples celular na mão, ele vai movendo o mundo através daquela tela que ele está usando. Isso eu observo muito na juventude, quando a juventude ele filma algo, ou as crianças brincando no rio, ele quer mostrar, mas ele quer dar um recado. A criança, né, que depende do rio e o rio depende da criança. É o recado que ele está dando. Então a juventude ele muda muito, principalmente com a tecnologia, né? Você está destruindo o seu rio, você está destruindo o seu território, o seu povo, você está enganando o seu povo. Acho que a juventude ele está movendo-se, ele não é o futuro, ele é agora, né? Eu vejo muito isso na juventude, apesar que eu só tenho 2 adolescentes, né? Um adolescente que está no mundo, né? Já muito orgulhoso, mas o outro prefere estudar. Mas eu fico muito orgulho dos dois, ter um pensamento diferente, mas eles sabem da importância de uma mulher. E nós, mães, também mulher, somos capazes de ensinar nossos filhos, homens, que tem que ter respeito com as mulheres, tem que ajudar as mulheres, tem que ouvir as mulheres, tem que acalmar as mulheres. Muitas vezes as mulheres choram, não é por causa da fraqueza, é porque é o momento dela. Então os homens precisam entender. E isso a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. E a juventude isso está observando muito isso, essa questão da mulher. Melhorar a cada geração. Nossa, eu tenho muita juventude assim que eu fico impressionada.
muito se fala aqui também, eu acho que é o principal pauta aí para a discussão sobre financiamentos, né? Financiamentos voltados ao âmbito climático. Mas os povos indígenas sempre recebem uma parte muito pequena disso, uma parte muito mínima desses recursos. O que para você seria um modelo de justiça climática de verdade? Eu acho que o modelo da justiça é que quando a empresa ela se torna de fato paralisada, que ela está cada vez avançando, que é o caso do petróleo, né? O caso também da mineração. E ao financiamento para a gente, agora tudo estão se falando, não do financiamento, está falando do crédito carbono, né? Crédito carbono é um contrato que vem, você vai ter que preservar aquilo que você já vem preservando. E o financiamento, quando agora eles vão falar, tem que chegar na base, tem que chegar nos povos indígenas, de fato tem que chegar. Só que de fato construindo com a base. Eu não posso pegar um projeto da minha cabeça e chegar para o meu povo aceitar e depois exigir que o meu povo faça, gaste e devolva. Porque tudo tem que prestar conta. Isso eu sei porque eu trabalho nisso. E aí, muitas vezes, no nosso território não tem água, por mais que seja Amazônia, mas o rio está sujo por conta do garimpo. O desmatamento assim, o rio, peixe contaminado pelo mercúrio, quem vai tirar o mercúrio dos peixes? Quem é que vai reflorestar aonde os garimpeiros, aonde a soja veio e destruiu? Quem que vai limpar os garapé quando está contaminado de lama, de agrotóxico, de mercúrio? É isso que a gente tem que pensar, não apenas de jogar um recurso para você, porque dinheiro, ele divide o povo, tem briga, Como é que vai chegar esse recurso na base? Simplesmente jogar para a gente dividir, eu quero um pedaço, eu quero outro pedaço. Como que ele vai chegar na base, Porque a gente sabe que esse recurso nunca chega na base, a gente sabe disso. Mas a gente constrói junto com as mulheres, com os jovens, com os caciques, com os pais, como é que a gente quer ser construído. Eu vejo muito a juventude falando, eu quero poder fazer um óleo para cabelo. Vamos produzir um óleo para cabelo tirando o óleo do açaí. Que o açaí, você vê que ele é riquíssimo para o mundo, Está sendo transportado. Mas para nós, o óleo do açaí, ele é bom para o cabelo, ele é bom para ferida, ele é um remédio assim que ele cura nosso corpo. E como é que a gente vai usar o óleo da floresta sem prejudicar a floresta? O buriti, por exemplo. Aí muitas vezes as pessoas do crédito carbono, quando resolvem chegar, dizem, não, é um dinheiro financiado por conta da SCOP, que foi discutido. Mas esse dinheiro, quando chega, a gente não pode fazer roça, a gente não pode fazer uma aldeia, a gente não vai... Imagine, fazer roça, você vai comer aonde? O que você vai ensinar para os teus filhos 30 anos? Teus filhos vão crescer, vão pensar que só tem que viver de dinheiro, vai vender a sua terra, vai morar na cidade e vai adoecer o seu povo. Porque é isso que o capitalismo faz. Você primeiro adoece somente com a divisão do dinheiro, depois adoece teu corpo, com pressão alta, com diabetes, com alimento que vem da cidade, trazendo alimento cheio de veneno, industrializado, você leva para o território, você contamina seus filhos, e os seus filhos vão ficando obesos, muito mais obesos, doentios, porque você não consegue mais plantar, porque você vive daquilo. E aí o homem, muitas vezes, nós somos muito questionados, porque nós somos preguiçosos. Fala muito isso. Aí, imagine chegar um financiamento para a gente, crédito carbono, o que eles vão chamar a gente? A gente não pode ter um carro, a gente não pode ter um celular, a gente não pode ter uma casa, a gente não pode ter um barco, porque nós somos muito preguiçosos. Imagine esse dia que chega, mas você tem que ter troca, porque é contrato. Você tem que ter um contrato de 30 anos e você tem que obedecer toda aquela regra. E se você não obedecer, o que de fato eles vão fazer?
Tira o financiamento e toma sua terra porque você está devendo. Isso é muito grave. A gente tem que pensar muito sobre o que é financiamento no nosso território, de fato. Conversando na base. O que está acontecendo na nossa base? O que precisamos na nossa base? Demarcação, tirar invasores, descontaminar o nosso rio, descontaminar os peixes, descontaminar a população que não doente com agrotóxicos, descontaminar com a população que está contaminada com mercúrio. Isso também financia. Isso para nós é importante. Não só apenas pegar o recurso e jogar na nossa mesa e nós começar a dividir e a nossa mente começar a adoecer, enfraquecer, dividir e eles vão usar outros meios para começar a tomar nossas terras. Isso nós temos que ter cuidado. Bom, a Paulinha se encerra no dia 21. Daqui 2 semanas a gente está aqui no segundo dia ainda. Mas o que você espera de concreto? O que você espera que saia de concreto desse evento? O que eu espero que realmente saia, que eu não confio, eu não sou muito de confiança nos estados que hoje eles estão rindo para você, hoje eles estão sentados com você, e chegar e sentar com outros países, esquecer o que foi o acordo saindo daqui. Espero que os acordos realmente saiam de fato, que respeitem os povos indígenas, que fiscalize seus territórios, seus países, que não violam mais seus direitos, os direitos dos povos indígenas, que fiscalize seus países, o que aquelas empresas estão fazendo nas terras indígenas, se os povos indígenas precisam ser demarcados. Se realmente eles querem financiar, financiem para demarcar as terras indígenas. Contrata empresa para demarcar as terras indígenas. Porque tem muita terra que precisa ser demarcada, só não é demarcada porque não tem recurso. Isso é muito grave. Eu sinto isso na pele. Eu tenho um grande problema que a gente precisa de dinheiro porque precisamos da demarcação. É muito ruim quando a gente vai pedir, exigir a demarcação e eles falam, a gente não vai demarcar terra porque não temos dinheiro para demarcar terra. E para onde que a gente vai correr quando a gente está pedindo a demarcação da nossa terra? Como é que a gente vai solucionar o problema do meio ambiente se nós não temos força para demarcar nossa terra, porque fala que não tem recurso para isso? Eu acho que esse é o momento certo. O momento certo de financiar a demarcação de todas as terras que existem no Brasil, ou talvez em outro mundo que estão precisando. Bom, te agradeço, muito obrigado por estar aqui. Tem alguma última mensagem para deixar para os nossos ouvintes? Olha, o que eu deixo é que houve sua liderança. Eu acho assim que a juventude das mulheres consegue se fortalecer cada vez mais. Porque ouvir também é ouvir o que está no chão, o que está no rio, o que está na floresta. Ouvir não é só o que está numa sala, é ouvir também o que o Espírito está falando para a gente, né? O que o rio está querendo falar para a gente, o que a floresta está falando para a gente. Eu acho que a mensagem que eu deixo é que cada um de nós, ela começa a conectar de fato com a natureza, porque sem a natureza a gente não vive. E a natureza precisa de proteção. E quem protege somos nós. É esse recado que eu dou para todos. Bom, muito obrigado. O planeta está em disputa e os povos indígenas estão dizendo há muito tempo que é hora de escutar a terra. Este foi o Escuta Cop, um podcast da mídia indígena direto da Casa Maracá.